A aula de hoje é sobre uma viagem. Reunião importante hoje. Eu tive sim uma reunião importante em São Paulo. Hoje eu quero contar tudo sobre essa reunião para vocês e sobre uma aventura que foi extremamente importante na minha vida. Então, respira fundo, vem comigo que a gente vai entender um pouquinho sobre o que é aventura para a psicologia na perspectiva do Jung e sobre a jornada do herói. Quando eu tinha 9 anos, eu pedi a meu pai para ir para a corrida de Fórmula 1. Eu queria muito assistir a corrida de Fórmula 1. Era o meu presente de aniversário antecipado. Era março de 1991. Faltava uma semana para a corrida. Eu me lembro vividamente que meu pai foi me buscar na escola. Nós estávamos sozinhos no carro. E foi o momento que eu encontrei para propor a ele aquela aventura. E logo depois que eu falei, eu senti que a respiração dele mudou um pouco, ele parecia um tanto quanto ansioso, e ele me olhou, né, logo depois que ele fez um retorno numa avenida que levava para nossa casa, e me disse que a gente não poderia ir, porque São Paulo era uma cidade muito grande, cheia de perigos, e que não seria fácil, né, ter que lidar, ter que viajar para uma cidade com acho que mais de 10 milhões de habitantes já na época. Eu fiquei triste, eu compreendi, porque no fundo nós não tínhamos condições financeiras de fazer aquela aventura, por mais que eu idealizasse aquele momento. Pouquinho depois, em 93, eu renovei o pedido ao meu pai. Renovei porque em 91 ainda, o Senna, que era o grande herói da minha geração, e de muitas pessoas, ele tinha ganho a corrida de maneira mitológica praticamente, né? Ele chegou ao final da corrida com uma única marcha no carro, sabe? Foi um momento assim exuberante do ponto de vista do herói. Eu lembro até a dificuldade dele de segurar o troféu no final por conta das demandas físicas daquela prova. E aí em 93 eu renovei o pedido para o meu pai, né? Pedi a ele que encontrasse, né, um jeitinho ali no orçamento familiar para que a gente pudesse fazer essa aventura. E novamente não deu, né? Os meus pedidos eram a minha forma mais sincera de ingenuidade, tipo ingenuidade pura, né? E eu assisti, como todo mundo assistiu, mais uma corrida incrível pela televisão. Choveu, e aí o Senna fez ultrapassagens incríveis e levou toda a galera pro delírio novamente em 93. E no ano seguinte o mundo mudou, infelizmente. O mundo mudou, eu passei a não acompanhar mais tão de perto a Fórmula 1, meu interesse foi caindo sobre o esporte.
Mas uma pergunta sempre permaneceu na minha mente nos anos seguintes. Uma pergunta que eu só vim encontrar uma solução ou uma resposta muito bem fundamentada quando eu comecei a estudar a psicologia. A pergunta é: por que que a humanidade tem assim um fascínio enorme pela figura do herói? Por que que a gente, se fascina e essa figura do herói ela está presente em toda a nossa história da humanidade? E aí eu me lembro que eu sempre guardei essa pergunta na mente, e somente quando eu fui estudar psicologia, quando eu me deparei com Jung, foi que eu comecei a construir uma resposta mais substancial para essa pergunta. Dito de maneira resumida, a perspectiva do Jung na psicanálise, ela vai tratar, do inconsciente a partir de um olhar sobre a mitologia, de um olhar sobre os sonhos, de um olhar sobre essas figuras arquétipas que estão presentes na nossa vida em sociedade do ponto de vista humano. A figura do herói ela ocupa um lugar central nessa perspectiva. E o Jung ele vai definir 4 grandes conceitos que são importantes e são inovadores do ponto de vista da psicanálise. Se a gente for pensar, que tem toda uma história, uma relação histórica Jung e Freud, e não é uma relação do ponto de vista da concordância, nem muito menos do dogma, da lógica de que os teóricos de uma determinada linha de pensamento concordam plenamente uns com os outros. O Jung ele trouxe essa inovação na forma desses 4 conceitos. E o primeiro, eu acho que mais conhecido e mais importante deles é o conceito de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele representa um inconsciente compartilhado por todos nós. É um inconsciente do ponto de vista da coletividade humana, que ele é herdado do ponto de vista, entre aspas, biológicos, que estaria presentes com a gente e estaria condicionado a uma relação compartilhada entre os seres humanos em sua vida em sociedade. Então a gente tem um olhar tanto historicamente construído, tanto partilhado do ponto de vista das noções humanas, do que ser humano. Ele se refere a uma mente inconsciente do ponto de vista coletivo e a conceitos que são compartilhados do ponto de vista humano, que são presentes, das múltiplas gerações. Os arquétipos, se eu tenho um inconsciente coletivo, eu tenho ali os arquétipos, e esses arquétipos eles são de extrema importância para a gente entender essa forma de partilhar, essa forma de construir coletivamente conceitos. Então os arquétipos ele vai se tratar das formas de comportamento, ou os elementos da personalidade que são mais marcantes do ponto de vista humano. Esses elementos eles desempenham um papel importantíssimo no nosso comportamento. E o Jung ele vai definir, embora ele tenha falado de vários arquétipos, ele vai definir 4 grandes arquétipos. O primeiro é o ego, segundo, persona, terceiro, sombra, quarto é um jogo entre ânima e ânimos. O ego é a nossa identidade. Se a gente for pensar até mesmo por outros teóricos da própria psicanálise, se a gente pensar psicanálise lacaniana, o ego ele vai se formar por identificação, vamos colocar assim. Então é a nossa identidade do ponto de vista daquilo que a gente representa de maneira mais íntima e de uma maneira que a gente se identifica. Já a persona é aquela máscara, aquela máscara do ponto de vista social que a gente tem que colocar muitas vezes para sobreviver a um ambiente que é extremamente adverso do ponto de vista social, em muitos aspectos, e que cobra da gente uma resiliência social, e a gente precisa apresentar esse papel do ponto de vista social. Se a gente for pensar, a sombra é aquilo que a gente não pode mostrar do ponto de vista da personalidade. Por que a gente não pode mostrar do ponto de vista da personalidade, desses nossos elementos de personalidade? Porque a gente colocaria em risco a nossa aceitação social.
Então é um elemento também que vai se conjugar arquetipamente, né, desse jogo, para que a gente possa, sabe, ter elementos no qual a gente apresenta socialmente, ter elementos que são de identificação e que formam o nosso ego prioritariamente. A gente tem elementos de sombra que a gente sabe que está ali presente, mas que a gente esconde para evitar, do ponto de vista, uma inaceitação social. E a gente também tem um jogo, né, de qualidades que o Jung vai colocar do ponto de vista feminino e masculino, com ânima e ânimos. A ânima seria a lógica das qualidades tidas como femininas, os arquétipos tidos femininos presentes no comportamento humano do ponto de vista masculino. E o ânimos, o inverso, né, as qualidades ou elementos, arquétipos masculinos presentes dentro da lógica da feminidade. Isso é uma discussão de dinâmica, de relação com qualidades e elementos subjetivos, daquilo que a gente tanto se identifica e daquilo que a gente tanto apresenta, digamos, coletivamente enquanto sociedade. Além desses dois grandes conceitos, a gente vai ter o conceito de sincronicidade. O conceito de sincronicidade é importante porque muitas vezes a gente tem explicações que não refletem, sabe, o que se passa na realidade. Pensa num evento que aconteceu, né, uma grande coincidência, vamos colocar assim, mas que logicamente, por motivos lógicos, ele não deveria ter acontecido, ou não há uma explicação racional para aquilo ter acontecido. Então são circunstâncias que parecem, sabe, um tanto quanto relacionadas, né, mas que carecem muitas vezes de uma explicação lógica para que aquilo venha a ocorrer. Já o complexo, né, a palavrinha que a gente escuta muito na psicologia, né, ele se refere a uma experiência do ponto de vista emocional comum. E aí tem um detalhe importante, né, se a gente for pensar do ponto de vista da psicanálise para Jung e da própria ato heróico, ou até mesmo da própria jornada do herói, como eu vou explicar daqui a pouco para vocês. A gente vai ver que na perspectiva do Jung, sabe, o complexo ele precisa ser vivido, né, precisa ser exaurido do ponto de vista emocional para que as pessoas tenham plena compreensão daquilo que elas enfrentaram do ponto de vista emocional. Então isso é uma perspectiva um tanto quanto paradoxa, né? Porque veja que muitos de nós, a gente tem uma tendência a evitar sofrimento, né? Tem uma tendência a não buscar por situações emocionais assim tensas ou vívidas no sentido pleno da palavra, né? Você sentir as emoções à plena flor da pele. Mas se a gente olhar subjetivamente, né, essas situações possuem também um enorme valor, né? É um paradoxo, né? Eu não quero sofrer, mas ao mesmo tempo em situações que são tensas e difíceis, eu tenho um processo subjetivo de aprendizagem que interessa ao ser humano, né? Então a gente está meio que preso nesse paradoxo. Dentro da lógica do Jung, né, evidentemente, a gente precisaria, né, vivenciar isso, ou pelo menos subjetivamente compreender essas vivências de forma plena, para que a gente possa escapar de certos complexos. E aí é um ponto interessante, né, e retomando para aquela perguntinha que eu fiz para vocês, né, tipo assim, por que importa, né, tanto, né, a figura do herói para a humanidade, a gente vai ver que essa experiência subjetiva heróica, ela não é uma experiência, né, de pleno sinal verde, usando uma terminologia aqui da própria Fórmula 1. É uma experiência que tem obstáculos, tem percalços, tem dificuldades e que a gente precisa compreender essas dificuldades plenamente, tá? E eu demorei muito tempo para refletir sobre isso, pensando até na minha própria história de vida e pensando até nos elementos que eu tinha aprendido na faculdade quando eu li pela primeira vez os trabalhos de Jung. Porque é fácil a gente chegar assim e dizer, isso aqui, né, poxa, esse negócio de inconsciente coletivo, sabe, essa história de que todos nós partilhamos assim uma série de elementos, né, subjetivamente, é um tanto quanto estranho. Mas eu li um livro, sabe, alguns anos atrás, que realmente me fez pensar sobre essa lógica, sabe, do Jung dentro da lógica
do herói, desse arquétipo, né, presente, nessa figura presente do herói, e como essa dinâmica de arquétipos que o próprio Jung vai colocar, né, o ego na forma de self, tá, a sombra, a persona, etc., como eles estão presentes fortemente nessa jornada do herói. O livro que eu me referi é esse livro aqui, tá, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. É um livro que eu recomendo bastante a leitura. O meu tá todo riscado aqui, tá certo? E eu vou tentar explicar para vocês o que é que o Campbell fez, tendo como base essa estrutura do herói, né? Tendo como base os elementos da teoria do Jung, que eu acredito que seja útil para que a gente possa refletir um pouco dessa teoria do ponto de vista psicanalítico, até mesmo para nossa própria história de vida. Vocês podem fazer isso olhando a perspectiva de história de vida de vocês. Bom, o livrozinho do Campbell, ele é um livro em mitologia comparada, tá? Ou seja, o que é que ele fez aqui nesse livro? Ele leu, sabe, histórias mitológicas presentes em diversas culturas, comparou essas histórias e encontrou um caminho, sabe, como se fosse fases que são comuns a essas histórias, tá? O que formaria, assim, traria assim, uma lógica muito pertinente para a jornada do herói. Ou seja, seria esse arquétipo, essa figura do herói, né? Esse ego que se forma pelo elemento heróico, né? Pela identificação, ele seguiria 17 passos que são fundamentais na sua própria história. Tá? E evidentemente, né, como qualquer herói, a gente começa a nossa jornada no cotidiano. E eu vou contar um pouco da minha história aqui, fazer um paralelo com a minha história, para que vocês consigam compreender cada um desses passos e façam uma relação do ponto de vista também da sua própria história pessoal, né? Tenta construir uma relação desses conceitos com aqueles elementos que vocês ou já vivenciaram ou estão em algum momento, né, estão em alguma dessas fases ao qual o Campbell ele coloca pra gente, tá? Então a jornada do herói, vamos colocar assim, ela se inicia no cotidiano, né? E o meu cotidiano, né, me lembro claramente que ele tinha se transformado naquele ano em específico. Eu estou falando aqui de mais de uma década atrás. Tá? Eu tinha tido câncer, né? Esses cabelos grandes que eu tenho hoje, naquela época, tinham caído, né, por terra, não estavam mais na minha cabecinha, tinha voltado a crescer, mas era ainda muito incipiente, né? Tava meio com uma cabeleirazinha, como eu chamava, de bebê, mas eu já tinha voltado assim a trabalhar, já tinha voltado a me engajar na vida acadêmica. E como a vida assim é um emaranhado de circunstâncias às vezes difíceis que a gente tem que lidar, naquela semana, naqueles 10 dias antes de começar essa grande jornada, meu pai infelizmente partiu. Meu pai partiu e aquilo gerou meio que uma grande ruptura na minha vida, né? Por conta da figura do meu pai, da importância que ele tinha para a minha própria existência e para a existência da minha família, de seus amigos, etc. Então eu ainda estava lidando com aquela perda quando minha mãe me falou que a gente tinha que ir a um casamento no Rio de Janeiro, porque era um casamento importante do ponto de vista da nossa família. A gente estava falando de um parente próximo, de um tio meu que ia casar a filha, e que minha mãe iria ser madrinha junto com meu pai, mas diante das circunstâncias ele não poderia estar presente, e ela me pediu que eu fosse com ela. Então vocês imaginem assim, um salão de festa belíssimo, um casamento super bem organizado, e eu fui no sentido de prestar esse apoio familiar, né, no sentido festivo da palavra, né? Eu precisava estar lá para minha mãe fazer a entrada, né, entrar junto com ela, e precisava estar lá pela minha família, né? Mas a minha cabeça ela estava em outro local, né, por conta da ruptura, sabe, da minha história de vida que tinha ocorrido naquele momento. E eu lembro vividamente nesse salão, né, cheio de gente, né, tinha uma mesa com umas pessoas bem importantes, assim, você sentia que a mesa era uma mesa distinta, vamos colocar dessa forma. E nessa mesa, entre essas pessoas bem importantes,
estava o dono de uma empresa que eu trabalhava na época. E eu fiz, né, deixa lá, né, eu estou aqui representando a minha família, não vou envolver trabalho nesse momento. Mas a vida, ela tem um poder, né, enorme de conectar as pessoas. E essa conexão, do ponto de vista da aventura, a gente chama de o convite para a aventura, né? Você está no mundo cotidiano e você tem ali o chamado ou convite para a aventura. E do nada ele saiu da mesa onde ele estava e veio conversar comigo. E começou a falar de um projeto que ele tinha interesse em desenvolver nos Estados Unidos, e que o projeto estava com algumas dificuldades, né? E que ele queria, de uma certa maneira, ter ideias, né, e compreender melhor um pouco para que ele pudesse desenvolver aquele projeto. Eu vou resumir de maneira simplória para vocês, mas aqui no canal tem um documentário, se vocês quiserem assistir, basta clicar no link aí que vai direto para o documentário também. Se eu for olhar no momento do chamado, na hora que ele começou a conversar comigo, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu acabei assim de perder a pessoa mais importante que eu tinha na minha vida, do ponto de vista da minha formação humana, né, que foi meu pai. E agora eu estou discutindo um projeto que vai acontecer a não sei quantos quilômetros de distância daqui. E eu lembro que todo o discurso dele pareceu muito fantasioso, sabe? Sabe, com uma coisa que é extremamente idealizada, né? Não que ele não fosse uma pessoa inteligente, não é isso, é uma pessoa que eu considero de supra-inteligência, sabe? Uma capacidade enorme do ponto de vista educacional. Mas o discurso, a forma como ele estava colocando, me parecia muito idealizada. E eu lembro que eu perguntei a ele bem assim, por que você quer fazer esse projeto nessa cidade? Sabe? Por quê? Assim, se há tantos outros locais, né, que a gente pode desenvolver esse projeto, a gente pode pensar para desenvolvimento desse projeto. E eu lembro que eu usei uma analogia que foi a seguinte: olha, se você vai comprar uma casa e você tem R$100 para comprar uma casa, você compra essa casa no melhor bairro que você puder comprar, né? Então eu acredito que seria interessante a gente fazer pensar melhor nisso aí, né? Esse pensar melhor, ele vai se encaixar aí como uma segunda etapa da coisa. Se eu tenho o chamado para aventura, pensa que logo depois eu tenho a recusa, mas a recusa é uma recusa do ponto de vista simbólico. É aquela coisa assim, eu não sei se isso vai ser bom para mim, eu não sei até que ponto eu posso me comprometer com essa ideia, sabe, idealista, de realidade. E eu só coloquei ali um pequeno obstáculo. Eu me lembro que ele mudou a expressão na mesma hora, sabe, típico de uma pessoa que não está acostumada a ser questionada, que não está acostumada a pessoas jogarem perguntas difíceis, que está sempre, né, cercado de pessoas que vão lhe fazer elogios, né? E eu fiz uma pergunta que foi uma pergunta diretiva: olha, talvez fosse melhor você pensar num outro caminho. E ele me perguntou, né, onde que eu achava que eu poderia fazer isso. E eu lembro só, vamos ver, né? Vamos refletir sobre isso com calma. E logo depois do casamento, né, eu voltei para aqui para Aracaju e eu fui visitar a minha avó de criação, né, que foi a pessoa que, digamos, educativamente ou do ponto de vista da vida social, criou meu pai. E eu fui procurar porque eu sabia que ela estava muito sensível com relação a a sua partida, e eu queria me ter certeza de que ela estava bem. E a gente acabou conversando, né? Essa pessoa, ela tem uma influência enorme na minha vida do ponto de vista, digamos, reflexivo, social, espiritual, ou outras categorias que a gente possa demandar. E eu me lembro que eu contei a ela, assim, até de maneira engraçada, nesse encontro, e ela me falou o seguinte: olha, você não devia recusar isso, né? Porque a gente não se faz na vida somente pelas alegrias, né? A gente se faz na vida pelas batalhas que a gente tem. Então é um desafio enorme. Então você não devia recusar esse convite.
né? E aquilo me deixou muito reflexivo, né? Ou seja, eu sabia de antemão que os obstáculos seriam enormes, né? Mas a batalha ela seria formativa. Essa fase a gente chama na jornada do herói do auxílio, né? Um auxílio até mesmo do ponto de vista ideológico ou espiritual, como vocês queiram chamar, tá? Eu comecei a participar, né, das reuniões que tratavam desse tema. E em uma das reuniões eu lembro que eu sugeri, fiz, olha, eu acho que a gente deveria fazer esse projeto em Boston, porque se a gente for pensar nas Américas, né, Boston é o centro, né, a capital acadêmica das Américas. Então, se eu fosse comprar uma casa, né, se eu fosse comprar uma casa do ponto de vista acadêmico, eu faria lá. Então isso gerou a fase da passagem, né, porque ele sabia que essa ideia, né, de fazer o projeto em Boston geraria assim um enorme valor, agregaria um enorme valor para aquilo que ele estava buscando fazer, que era basicamente enfim, criar uma instituição ou organizar um centro que pudesse, né, levar alunos brasileiros para o exterior. E, evidentemente, né, essa passagem ela assume a forma do ponto de vista, vamos pensar assim, mitológico, que o Campbell ele pega, né, ele bebe da fonte do Jung, da figura do mentor, né, mentor do ponto de vista intelectual. Imagine aí na trilogia do Star Wars, né, o Obi-Wan Kenobi, né, sabe, aquela pessoa que vai fazer com que você navegue de um mundo que é cotidiano, de um mundo no qual você está preso, para um outro mundo, né? Ela vai criar as possibilidades para que você chegue lá. E evidentemente que da passagem a gente chega, tá? Quando a gente chega nesse mundo novo, pensa na figura heróica da coisa, na figura mitológica presente no herói, é praticamente como se a gente entrasse no ventre de uma baleia, a terminologia da fase, porque tudo é diferente, né? Eu me lembro que eu cheguei e, enfim, né, tudo era completamente diferente das coisas que eu imaginava, não no sentido físico, né, porque naquela época a gente já tinha Google Maps, a gente conseguia ver, a internet já estava a 1000 por hora, a gente conseguia ter acesso fácil à informação. Mas do ponto de vista da sensação de estar presente, né, era tudo muito diferente do que eu esperava, sabe? E evidentemente, né, que você fica meio que preso àqueles elementos culturais. É aquela frasezinha do Vygotsky que mais na frente a gente vai tratar nesse canal, né, que uma vez que você colocou a criança na cultura, né, uma vez que a cultura ela está presente ali na vida da criança, né, vamos colocar assim, você não tem como tirar mais a cultura. Então a cultura entrou em mim muito fortemente naquele momento. E evidentemente, como toda jornada, né, se você tem, né, esse caminho inicial feito, você vai passar por uma fase de provas, né? Eu posso dizer que a minha foi uma aprovação, vamos colocar assim, porque eu estava ali para desenvolver um projeto, um trabalho, né, eu tinha que apresentar resultados, e no começo eu senti não só uma resistência, sabe, mas eu tomei muita porta na cara, literalmente, né? As pessoas, elas não eram muito simpáticas, né? Aquela pergunta, né? Onde é que fica Aracaju, né? Certo? Quem é você, né, para trazer um projeto como esse para cá? Por que a gente deve confiar em você nisso aí? Então eu senti muita, sabe, resistência, e evidentemente que eu fui ali manejando essas resistências, né, tentando fazer avançar, aprendendo, né, com as portas na cara, para que as coisas elas fossem se encaminhando um pouquinho melhor. Desses encontros, assim, digamos que eu tinha de antemão imaginado ser mais uma porta na cara, ele na verdade me abriu uma avenida enorme, né? Foi quando eu conheci a professora Doris Summers na Harvard. Foi uma coisa assim espetacular, no sentido intelectual da palavra, porque eu tô falando aqui da fase, né, que na jornada do herói é quando você conhece uma deusa do ponto de vista simbólico, né, uma deusa no sentido de uma detentora de conhecimento, de uma capacidade de pensar e refletir sobre a realidade, que me impressionou enormemente e me influenciou bastante.
E evidentemente que a nossa conversa abriu para mim um leque enorme de possibilidades no sentido de o que eu poderia estar fazendo com aquele projeto, não, e como aquele projeto ele impactava em mim. Não necessariamente eu precisava pensar num projeto para os outros simplesmente, né? Os resultados para os outros eles poderiam acontecer, deveriam acontecer e eles refletiriam nas histórias de vida das outras pessoas. Mas eu também deveria me questionar sobre o que é que eu estava aprendendo na minha própria jornada. Daí as coisas não é que ficaram mais fáceis, não é? Mas o caminho de provas ou de provação tomou uma outra perspectiva. Porque toda vez que eu tinha um obstáculo, eu me deparava com a situação daquela pergunta: o que é que eu estou aprendendo diante desse obstáculo? Como é que eu posso fazer de maneira diferente para alcançar, sabe, esse objetivo? À medida que a gente vai galgando portas e vai galgando, assim, vai avançando, né? Eu me lembro que começaram também a surgir outros convites, porque em paralelo, né, o que eu estava fazendo, eu também tinha meu trabalho, vamos colocar assim, do dia a dia. E surgiu muita, entre aspas, tentação, porque se por um lado eu tinha obstáculos, e alguns desses obstáculos, eu devo ser franco, eles vinham da própria equipe ao qual eu trabalhava com, então às vezes eram obstáculos colocados, né, por quem devia estar remando comigo, né, e do outro lado, à medida que eu fui avançando, à medida que eu fui me constituindo nesse novo mundo aí, vamos colocar dessa forma, outras possibilidades foram surgindo. E é evidentemente que a gente fica naquela tentação, né? Devo abandonar o barco ou devo seguir a jornada fiel àquele propósito que eu tinha estabelecido plenamente. E eu tomei a decisão de que se eu comecei algo, né, se eu aceitei esse convite para a aventura, eu deveria terminar, certo? E depois ver qual que seria a próxima aventura que estaria disponível para mim. E eu me lembro, né, que a gente tinha uma dificuldade muito grande nesse projeto, né, vamos colocar assim, que era uma dificuldade que limitava a existência desse projeto, certo? E eu comecei a fazer uma grande, digamos assim, varredura na cidade, né? Varredura são visitas que eu fazia para diversas pessoas para tanto apresentar o projeto e principalmente para ouvir um feedback da pessoa sobre o projeto, para que eu pudesse construir uma solução para o problema que eu já sabia que existia e que se ele permanecesse, esse problema se colocar dessa forma, o projeto se inviabilizaria. Tá? E evidentemente eu achei uma porta, né, uma grande porta, a pessoa se tornou um grande amigo meu, e essa porta me mostrou uma outra perspectiva, e com essa perspectiva eu encontrei a solução, né, para aquele problema. A partir do momento que eu encontrei a solução, né, a gente começa a entrar para a fase seguinte, que é as tormentas com o pai. Pensa na figura do ponto de vista da autoridade psicanalítica, tá? Pensa no pai como uma figura que representa simbolicamente um poder de autoridade sobre você. E no caso, né, a minha tormenta com o pai era no sentido de como lidar com esse meu chefe barra mentor, ao qual tinha apostado em mim nessa aventura, vamos colocar dessa maneira, e que a partir do momento que eu encontrei a solução, aquilo tomou uma outra dimensão para ele. Ou seja, existiam forças ao seu redor que queriam aquela solução, né? Que queriam, sabe, que aquela solução não ficasse comigo, ou que eu de alguma forma pudesse contribuir para aquela solução. E evidentemente isso gera uma tormenta do ponto de vista simbólico. Assim, você confiou ou você não confiou na pessoa? Você está pleno nessa direção do trabalho ou não está pleno? É um conflito que precisa ser resolvido. E evidentemente, se a gente for pegar aquela lógica que eu falei para vocês do Jung, pois é a persona, né? E de repente nessa tormenta com o pai aparecem as sombras. As sombras, elas ficam evidentes, né? E uma sombra que ficou muito evidente para mim era a ambição das pessoas em torno daquela solução que eu encontrei. Aquela energia de ambição, e por essa energia de ambição
muitas coisas, embora a solução tivesse sido encontrada, se inviabilizariam. Mas, todavia, contudo, né, como a vida é um emaranhado de circunstâncias, a gente tem que ter resiliência na vida, né, eu acelerei um tanto o barco, né, vamos colocar dessa maneira, e nós fizemos lá digamos, concretizamos do ponto de vista formal, burocrático, o projeto. Foi feito numa feira, que é uma feira maravilhosa na área da educação, chamada NAFSA. Então foi uma grande apoteose, que é a próxima fase da jornada do herói. Por que foi uma grande apoteose? Porque todos os educadores internacionais que estavam presentes do Brasil foram para esse lançamento, representantes do governo, autoridades. Então causou assim um grande corrente de alegria esse novo projeto, esse ponto de fundação desse novo projeto, certo? E gradativamente, depois dessa apoteose, né, desse grande momento de apoteose, as coisas começaram a tomar uma dimensão que eu chamo de dimensão de retorno. Logo depois eu lembro que o mundo começou a mudar. Meu chefe, ele passou por um momento delicado do ponto de vista de saúde, então o aspecto social ao entorno dele também começou a se modificar. E no final daquele ano 2015, eu junto com outro grande amigo essa mesma universidade, a gente submeteu um projeto para um fundo de inovação da Casa Branca, um projeto em educação educação internacional. E esse projeto foi um dos 9 projetos contemplados. Se eu for olhar, tá, é quase como uma bênção. Pensa assim numa bênção receber depois de um ano tão difícil, né, de onde tantos percalços, tantas dificuldades, aí você recebe uma bênção. E que bênção é essa do ponto de vista simbólico para mim? Se eu for pensar, ela legitimou a minha carreira como educador, né? Não só no sentido teórico, né, de eu ter estudado, ter feito, sabe, mestrado, doutorado, ter me engajado no exterior, mas me legitimou do ponto de vista simbólico com as outras pessoas. É quase como uma bênção, literalmente, né? Você, a partir desse momento, passou a integrar, sabe, um outro patamar de olhar. Acho que uma coisa que aconteceu naquela cerimônia, que eu me lembro que no final dela caiu uma chuva torrencial, sabe, daquela de gelar, sabe, eu me molhei todo, né, da cabeça aos pés, literalmente, e a chuva caindo e eu fiquei pensando assim, o que é que eu tô fazendo aqui, né, certo, tipo, até mesmo para fazer aquela viagem foi difícil, foi um clima difícil, foi desafiador, e tudo que eu tinha vivido, né, em 2015, 2014, 2013, foi desafiador, sabe, foi difícil, do ponto de vista humano e subjetivo. E naquele momento eu tomei a decisão de, olha, eu vou terminar esse projeto, né? Eu imaginei que teria mais ou menos 6 meses, 8 meses ali para concluir a fase do projeto, porque aquela fase era um recurso que viria para a gente fazer um programa internacional com alunos norte-americanos aqui no Nordeste brasileiro, e depois eu tentaria seguir para uma outra fase da minha vida. Se a gente for olhar essa rodinha, né, ela se move agora para o retorno, né? O retorno é um retorno difícil, igualmente difícil, né? Se para o herói, né, pensa lá que a aventura ela simbolicamente é difícil, o retorno também é difícil, porque eu tinha me envolvido muito com aquela cultura, eu tinha construído muita coisa do ponto de vista das relações pessoais, e a gente muitas vezes não quer abandonar isso para começar algo completamente novo, né? E além disso, né, a gente tem assim a noção de que ganhos e perdas, né, nessa história toda. Então, se eu for olhar, né, eu lembro que de 2015, no final de 2015, quando foi o prêmio da Casa Branca, até mais ou menos setembro de 2016, foram meses ali igualmente tensos, se não um dos mais difíceis que eu já passei. Porque era o momento que o retorno estava sendo estabelecido. E, obviamente, eu passei uma temporada de verão nos Estados Unidos, no mês de junho e julho,
naquele ano, e eu refleti bastante sobre isso. Olha, tem todo esse aprendizado que eu tive, né? Essa experiência ela me mudou como pessoa, né? Como ser humano, e eu preciso sair desse ambiente ao qual, sabe, há todas essas contradições para constituir um outro caminho que me permita usar um pouco dessa aprendizagem, vamos colocar assim. Então é quase como uma fuga, né? Você tem uma fuga no sentido de que, olha, simbolicamente não me interessa muito mais essas relações. Me interessa essa bênção de conhecimento que eu tive, né, através da aventura, e a gente tem que ser muito grato a esse processo de aventura e pelo conhecimento que ele nos traz. E a pergunta passa a ser como usar esse conhecimento daqui para frente. E é interessante, né, que logo depois da fuga, depois que eu saí, entenda-se a fuga como minha saída, evidentemente a fase seguinte é o resgate. E o resgate para mim veio na forma de escrita, né, no sentido de como eu posso traduzir essa experiência, esse conhecimento, sabe, essa bênção que eu tive do ponto de vista da aventura e compartilhar para outras pessoas. Essa era a ideia na minha cabeça no começo. E o primeiro resgate que eu tive foi do Jornal da Cidade, que é um jornal que eu escrevo semanalmente, crônicas, que são crônicas e histórias de vida, e são crônicas que me ajudaram a compreender um pouco da minha história e também ajudam as pessoas a debater um pouco mais sobre temas que são importantes para a educação. Mas só isso, simbolicamente, não é suficiente. A gente tem que pensar que esse resgate ele vai se mover para um outro patamar quando a gente atravessa o limiar de retorno. E o que é o limiar de retorno? É quando seus amigos ou pessoas ao seu entorno começam a lhe ajudar a construir um novo mundo que é dentro desse espaço cotidiano que você tem. Então, para mim, eu tive amigos que foram extremamente importantes naquela época. Um deles eu posso citar aqui, que é a professora Maria Lúcia Lago, da Federal de Goiás, e o professor Alan Gontz e Larissa Faulkner, que são de Nova York, tá? São dois grupos de amigos assim, extremamente importantes. E junto com a deusa do conhecimento, né, a professora Summer, elas me ajudaram a fazer esse retorno, essa passagem pelo limiar de retorno. Agora é o novo mundo. E esse novo mundo não necessariamente é um mundo confinado, é um mundo preso, é um mundo, sabe, repleto de circunstâncias. Ele é um novo mundo porque você tem a oportunidade de construir algo diferente com essa jornada que você teve. E dois elementos que foram extremamente importantes para mim. O primeiro, e eu acho que de uma maneira mais clara veio para mim com a escrita, é a própria noção de que você tem um domínio sobre dois mundos. Então o Campbell fala isso como o senhor de dois mundos. Você compreende muito bem múltiplas culturas e consegue traduzir, no meu caso, a escrita enquanto tradução dessas múltiplas culturas. Então, se eu for pensar assim num ganho importante da minha jornada de aventura, né, pensando no herói do ponto de vista clássico que o Campbell traz, é a lógica de que eu estou ali, né, enquanto uma pessoa que adquiriu um conhecimento sobre dois universos. E só isso não é suficiente. Eu tenho que exercer do ponto de vista prático esse domínio. Então, se eu for pensar do ponto de vista lógico, né, do que fazer com esse conhecimento, né, eu tive uma outra oportunidade que foi imensa do ponto de vista de Boston. Né? Eu tive a oportunidade de voltar, mas eu tive a oportunidade de voltar no outro patamar, numa outra lógica, sabe, numa outra perspectiva, não mais como um projeto, mas sim como um acadêmico, como uma pessoa que está ali para se engajar para o conhecimento. E essa nova liberdade, essa nova liberdade do ponto de vista subjetivo, que é a última fase que o Campbell descreve, ela foi capaz de me gerar novas coisas. E essa nova coisa é que está aqui, que vocês estão assistindo, que é esse canal, o Só Mateus Explica, no sentido de que há uma liberdade subjetiva para partilhar histórias.
E essa liberdade, ela proporciona para a gente um novo status quo do ponto de vista subjetivo. O seu mundo cotidiano não é mais o mesmo. Esse longo círculo de jornada que você fez lhe propiciou um novo direcionamento do ponto de vista subjetivo, né? Ela nos liberta, vamos colocar assim. E esses encontros que eu tive com pessoas extremamente importantes, pelo menos para a minha história de vida, como a professora Summer, e como os meus amigos Marilúcia, Alan, Larissa, etc., né? São pessoas que são, entre outras pessoas que são importantes na minha vida, me fez repensar essa noção de status quo, no sentido de qual que é o meu lugar do ponto de vista subjetivo no mundo, né? Como é que eu posso explorar criativamente, né? E construir aulas, conceitos que possam ser uma partilha daquilo que eu aprendi na minha jornada e que eu vim a compreender melhor quando eu passei a ler o Jung, né? Fiz uma releitura do Jung e quando eu passei a estudar com mais calma aqui a jornadazinha do herói, tá? Então guarda isso na cabeça. Agora, se eu for olhar para trás e pensar assim, na historinha que eu contei para vocês da Fórmula 1 versus essa história da jornada, da minha grande jornada em Boston, né? Eu vejo uma diferença muito grande. Lá atrás, quando eu era criança, eu pensava que a ida para a Fórmula 1 seria a minha grande aventura, né? Naquele momento do carro, eu estava pedindo ali, fazendo uma fé para que meu pai pudesse fazer aquilo para mim, e eu imaginava que aquilo seria uma grande aventura. E, na verdade, minha grande aventura ela foi uma grande luta do ponto de vista profissional, né, e pessoal, e que aquilo me transformou fortemente. Agora, isso não significa dizer que essas pequenas aventuras não têm valor, né? Como eu falei para vocês no início desse vídeo, eu fui para São Paulo numa reunião importante que eu precisava apresentar alguns dos dados da minha pesquisa mais recente, daquilo que eu estou fazendo, para uma das pessoas que foi assim, um dos maiores financiadores do projeto. E a reunião foi ótima, foi maravilhosa, mas no dia seguinte à reunião eu tive a oportunidade de ir para Fórmula 1. Foi a primeira vez, 30 e tantos anos depois daquele pedido que eu fiz para meu pai, eu tive a oportunidade de ir para a Fórmula 1. E eu lembro que eu cheguei, né, a gente caminhou, né, até as arquibancadas, assim, é um clima extremamente festivo, parece um carnaval. Eu não imaginava que aquilo era daquela maneira, as pessoas na rua, todo mundo de bonezinho, certo? O barulho dos carros quando passava, helicóptero, etc. E eu lembro que eu caminhei até a arquibancada e eu sentei, e eu só lembrei do meu pai, só lembrei daquela conversa que eu tive com meu pai no carro, né, sobre a possibilidade ou não de ir para aquela grande aventura. E foi importante para mim assim ir, né, mas olhando em perspectiva, foi digamos assim, uma pequena aventura, né? Ela não foi transformativa do ponto de vista subjetivo, não é um desafio enorme, para minha existência. Evidentemente que para outras pessoas isso pode ter tomado um impacto diferente, e eu deixo aqui vocês com a palavrinha do meu cunhado. Demais! Alisson sonho! Sensacional! Superou! E se a gente analisar assim o objetivo primordial, né, do ponto de vista da terapia ou psicoterapia ou análise, a gente pode ir múltiplos conceitos aqui, na perspectiva do Jung, a gente vai ver o quão complexa é essa jornada que as pessoas experimentam, né? Se a gente for pensar na lógica do monomito que o Campbell traz pra gente, de que essas fases seriam comuns, né, na jornada heróica e em todas as pessoas. Há um conflito entre aquilo que é esperado, as expectativas, e aquilo que a gente pode, responder a essas expectativas. E evidentemente, muitas vezes a gente, nossa panelinha de pressão, nosso inconsciente, ele vai ficando cheio e a gente não consegue responder de uma maneira apropriada aos desafios que são apresentados ao longo dessa jornada. Por isso é importante, se a gente for pensar assim a lógica do ponto de vista terápico, porque se por um lado a gente tem que abrir a mente para essas aventuras, por outro lado a gente tem que harmonizar os desafios
que a gente viveu nessas aventuras, para que isso não gere um conflito, não gere um trauma, isso gere uma transformação do ponto de vista subjetivo. Por isso que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e a gente precisa do auxílio, né, de um profissional da psicologia, de preferência, no sentido que essa pessoa vá nos ajudar a compreender, sabe, esses momentos desafiadores no qual a gente viveu. E o Jung traz isso muito bem na obra dele, quando ele fala dessas dinâmicas entre os arquétipos, quando ele fala da sincronicidade, certo? Quando ele fala do complexo, e como ele fala desses elementos que são inconscientes coletivamente, estão presentes no nosso inconsciente coletivo, na forma de grandes figuras simbólicas. E essas grandes figuras simbólicas, elas geram essas expectativas que precisam ser harmonizadas dialeticamente no processo terápico. O objetivo maior disso tudo seria, né, da visão do Jung, estabelecer uma conexão mais saudável com o seu inconsciente. Que se a gente for pensar, tá, é por isso, né, que eu sempre falo que a jornada, ela é o destino. Não, Deus congelou. Não frio, não aconteceu nada.